Bom, quem vai comentar isso é o nosso convidado, cientista político, Rafael Cortes, da Tendência Consultoria. Rafael, boa noite, obrigado pela gentileza. Obrigado, boa noite, Herói. Eu que agradeço o convite. Rafael, ele está pior ou está melhor do que a Dilma naquele período final dela? Está mais no mesmo patamar. Mesmo patamar da Dilma? Acho que a avaliação de que, enfim, é um momento difícil para o Temer é quase dizer o óbvio, né? Eu acho que tem o principal destaque, ou pelo menos um dos destaques da pesquisa, é notar que, mesmo a despeito do impeachment e da troca de presidente, né? Ou seja, substituição de uma presidente impopular, que era a Dilma, por outro, né? A gente poderia esperar que tivesse um ganho de capital político, o governo conseguisse construir uma agenda mais positiva e a situação caminhar para uma questão mais normal. E não foi isso que aconteceu. Aos olhos da opinião pública, né? E por diversos indicadores, desde a confiança pessoal ao modo de governar, ou avaliação de governo, todos apontam na mesma direção, né? A direção de um baixo capital político não é por um acaso, né? É fruto de uma combinação de um quadro econômico ainda muito ruim, né? Existia uma Hoje mesmo aumentou ainda mais a quantidade de desempregados? Isso, a taxa de desemprego é o principal sintoma desse quadro ruim. Havia uma expectativa de que o impeachment pudesse gerar ganhos econômicos que ainda não se materializaram. E, além de tudo, e talvez o principal, os desdobramentos da Operação Lava Jato, né? Você está pegando a turma do PMDB? Está pegando a turma do PMDB e mais a classe política tradicional, né? O chamado político tradicional, aquele com larga experiência no Congresso, com anos de legislatura. Como a gente pode olhar para o presidente Temer, um exemplo desse político tradicional, esse é típico da figura que a sociedade hoje está desconfiada, refletindo aí nos números da pesquisa. Agora, Rafael, e quanto às propostas de reforma da Previdência e reforma trabalhista? Pesa também na popularidade dele? Haja vista que, inclusive, hoje, nós tivemos aí várias manifestações do país. Pesa. Quando a gente olha a evolução no tempo desse tipo de pesquisa, a gente percebe um aumento dessa rejeição, um questionamento cada vez maior da administração Temer, né? Nas pesquisas mais recentes tem um dado interessante, né, do Ipsos, que 90% do brasileiro acha que o Brasil está no caminho errado. Então, acho que mostra muito esse dilema e uma agenda que o Temer resolveu enfrentar no plano econômico, que é muito impopular, né, Heródoto? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, são medidas duras que podem gerar algum benefício, mas certamente medidas impopulares para o contexto que a gente vive. Entendo. Quer dizer, agora, a situação dele se agravou, ou vai se agravar terça-feira agora, quando o Tribunal Superior Eleitoral, através do ministro Benjamin, vai divulgar o voto, relatório, né? Dele. Perfeito. Depois vai votar, né? Se a chapa deve ou não ser caçada, a chapa Dilma Temer. Isso. Que acho que é mais uma expressão desse momento, né? Não é que a gente vive, o impeachment não resolveu os problemas e que agora foi uma simples substituição de grupos no poder e agora as coisas caminhariam de forma mais tranquila. O julgamento da chapa, especialmente, né, se o voto do relator for um voto favorável à cassação, tende a reforçar esse ambiente difícil para o governo navegar. Então, o governo tenta reconstruir a economia, mas navega em mares revoltos e aí muito desafiador para a administração Temer. Agora, isso tudo que acontece é responsabilidade dele ou é a herança que ele recebeu? Ou tem parte de um lado e parte do outro? O ponto de partida é bastante difícil, né? O Brasil viveu talvez a maior recessão econômica desde os anos 30, com 2 anos de queda de PIB bastante significativa, né? Crise de endividamento, uma situação econômica muito complicada. Então, de fato, a tarefa, né, é impopular. Por definição. Assim, não tinha nesse momento, diferentemente do Plano Real ou Mas não daria para aparecer num momento como esse, um salvador da pátria, como já apareceu há outro tempo? Sobretudo, a gente vai ver isso melhor nas eleições, né? Você fala de 18? Pensando em 18, porque assim, com o impeachment a coisa caiu no colo do Temer e aí ele que teve que lidar com esses problemas. Mais ou menos como caiu no colo do Itamar, que era vice do Collor. Do Collor. Com a diferença, e aí justamente o Itamar, quando fez o Plano Real, encontrou, né, uma forma, uma política de gerar ganho de renda, ou de gerar aumento de bem-estar. Mas a oposição bateu muito nele. Bateu muito nele até chegar até chegar o momento do Plano Real. Aí o que acontece com a popularidade do Itamar quando o Real entra em ação? Ela
Subiu? Sobe bastante e acaba fazendo depois o Fernando Henrique como presidente nas eleições de 94. Essa varinha de condão, essa varinha mágica, uma bala de prata para subir a popularidade, o Temer não tem. Então a vida do Temer vai ser muito difícil porque as reformas são impopulares e o crescimento ainda vai chegar. Enquanto isso, e dado o contexto da Lava Jato, a tendência é de números muito ruins em termos de percepção do governo. Entendo. Porque a Lava Jato continua se desenvolvendo muito rapidamente, né? Nós estamos esperando também na semana que vem o tal do relatório, a lista do Janot, que até agora só saiu em conta-gota. Virou suprapartidária, né, Heródoto? Assim, envolve diversos partidos, uma boa parte dos citados são líderes importantes do governo. Alguns são ministros? Alguns são ministros. E olha que curioso, né, Heródoto? Quando o impeachment ainda, né, eu acho que é super relevante a gente entender por que a gente chegou até aqui, né? Lá atrás, quando da discussão do impeachment, olha que paradoxal, quando as forças políticas trabalharam para o impeachment, elas geraram uma responsabilidade muito grande nas costas deles, né? Eles pegaram o fardo de ser governo num contexto tão difícil como esse que a gente vive. E aí gera uma certa decepção, né? Porque você cria uma ideia de que a presidente é que travava o andamento das reformas, o crescimento econômico, trocou o governo, ainda não chegou o paraíso, né? Ainda não chegou um estado mais tranquilo, ganho de renda, mercado de trabalho aquecido. Então, pela notícia que eu vi hoje, achei que nós já tínhamos chegado no fundo do poço. Mas depois que hoje apareceu, né, divulgamos a notícia de que o número de desempregados aumentou, é sinal que o poço estava um pouco mais para baixo. Do ponto de vista do mercado de trabalho, ainda não chegou o momento de início, que é o principal, né? É a transformação entre o crescimento em renda na mesa do brasileiro vem, em boa medida, pelo ingresso no mercado de trabalho. Esse é um processo ainda muito vagaroso. E qual que é o risco? É que essa popularidade, esse momento difícil, trave as reformas e acabe gerando de novo, em algum momento, aquele pessimismo que a gente viu lá atrás e aí a situação econômica... Por falar em travar a reforma, corre o risco a reforma da Previdência? A trabalhista, nós vimos aí que a terceirização passou, ele sancionou hoje. Da Previdenciária não avançar? O risco tem, né, Heródoto? Sobretudo, assim, dela ser desconfigurada. Acho que a tendência é de alguma mudança. A questão é que precisa ser uma mudança, aos olhos da agenda do governo, relevante, que gere confiança no mercado e a economia se reaqueça. Aí, nesse sentido, a gente tem um risco. Mas sabe o que eu acho que é curioso? Que, a despeito de toda essa impopularidade, tem um efeito que é paradoxal mesmo, viu, Heródoto? Que quanto mais o Temer é impopular, mais ele precisa da economia para tentar recuperar essa credibilidade. Então, é mais um sinal de alerta para o governo que, olha, mesmo impopular, vai ter que encarar essa luta política. É realmente difícil, mas não tem outro caminho, porque ou bem vai pela economia, a retomada da popularidade, ou pela via política, com a Lava Jato, acho pouco provável de algum sinal forte ali de mudança de ares que o Temer pode gerar. Você continua nos acompanhando ao vivo aqui no Facebook, no YouTube e também aqui no portal do Grupo Record, que é o r7.com, o cientista político Rafael Cortes, gentilmente aqui conosco. Rafael, outra pesquisa, essa acho que foi do Paraná, olhando para futuros candidatos à presidência em 2018, que você citou agora há pouco. Perfeito. E parece que a performance do Dória está melhor do que a performance do Alckmin. O que vai acontecer no PSDB? Vai ser mais um capítulo, né? O PSDB, mais uma vez, vai ter um dilema interno para escolher um candidato que, historicamente, retrata a dificuldade da legenda de fazer aquele plano A, né? Vamos construir um plano A que todos os estados vão apoiarem, os principais líderes apoiam e reforçam a mobilização do candidato. Nas últimas eleições, era quase sempre uma disputa entre Minas e São Paulo. Ora era um candidato paulista, seja Serra, seja Alckmin. E o não escolhido puxava o tapete do outro. Tinha uma disputa interna dentro do estado, tinha uma disputa Minas e São Paulo com o Aécio. A gente já debateu várias vezes, né, a ideia de que será que vão dar apoio para o Aécio lá atrás, em 2014. E agora a gente pode ter um repeteco, né, com pelo menos um crescimento do Dória, né? O Dória é uma figura que tem facilidade de exposição, de utilizar as redes sociais, começa com um bom momento em São Paulo, uma taxa de aprovação elevada e tem novamente aquela demanda latente da sociedade por novos candidatos. Novos nomes. Ele já conseguiu vencer aqui em São Paulo, até de forma
surpreendente e, naturalmente, político, a despeito da retórica do próprio Dória de que não é político ou de que não é candidato. Certamente, a maior ambição política está, eventualmente, na sua mente, e agora vai ser uma disputa importante entre o criador e a criatura, né? Vamos ver quem que vai ganhar essa disputa. Rafael, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, como eu disse a vocês, nós estamos quase a 100 dias do prefeito aqui em São Paulo, e ele vai participar aqui do jornal na próxima sexta-feira, né? Então você pode mandar perguntas aqui no nosso WhatsApp, né? Mas vamos tentar ver se a gente junta um grupo de perguntas fora daquelas que são tradicionais. Em 30 segundos, nós estamos de volta.